Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu estava meditando num texto nesta semana, que está lá em Ezequiel capítulo 18, que é uma das passagens mais interessantes nas Escrituras, que é o capítulo 18 de Ezequiel, que afirma com muita clareza a existência da nossa liberdade de escolha, que é uma coisa não tão simples assim na Bíblia. O livre-arbítrio, discute-se muito essa questão do livre-arbítrio na Bíblia, porque nós sabemos que Deus é soberano, que Deus já determinou todas as coisas, que Deus já predestinou todas as coisas. Como é que a predestinação de Deus, como é que a soberania de Deus, como é que a providência de Deus se concilia com a liberdade de escolha humana, com o livre-arbítrio do homem? É um mistério, há um aparente paradoxo aqui, né? Se Deus já determinou tudo, então o homem não é livre. Mas não é assim. A soberania de Deus, ela age através da vontade humana. Aquilo que o homem faz é a matéria, a massa que Deus utiliza para a realização de sua vontade, de uma forma misteriosa, ainda que não compreendamos. Nós vemos isso no caso de José. Os irmãos de José foram livremente, fizeram um monte de maldade com o seu irmão, mas Deus usou essa matéria, quer dizer, usou a maldade dos irmãos de José para, com a sua soberania, realizar o seu propósito. Deus pega a realidade que a liberdade do homem constrói. Presta atenção nisso. O homem é livre, o homem faz as coisas livremente, mas Deus pega esse material construído pela liberdade humana de uma forma misteriosa para realizar a sua vontade. Quer dizer, Deus consegue, de uma maneira que nós ainda não conseguimos compreender, fazer com que o homem seja livre, e mesmo assim, com o resultado da liberdade humana, Deus constrói o seu propósito. Isso é muito importante se entender, porque senão a gente fica achando que já está tudo determinado, e a Bíblia diz que não, né? Este texto é um texto maravilhoso, porque afirma com categoria, com força, que você é livre para construir a sua vida. Está lá vamos ler, em Ezequiel, a partir do verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas. Deus está falando. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, a alma que escolher pecar, a alma que escolher pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, vai morrer tanto no aspecto literal, né, de condenação de Deus, quanto no aspecto de vida. A alma que pecar vai ter uma vida miserável, uma vida que não vale a pena, uma vida sem felicidade, né? Vai ter uma vida que o pecado produz uma vida miserável. Aí diz o verso 5: sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Aqui viverá também no sentido literal, de uma vida concedida por Deus, vida eterna, mas também qualidade de vida, vida boa, shalom, sucesso na vida. Isso que o texto está nos ensinando, né? E o que pode trazer vida, trazer esse resultado de uma vida boa, são as nossas escolhas, diz o texto. É importante a gente olhar para o contexto histórico desse texto. Quando é que Ezequiel escreveu isso? Em que circunstâncias? O que estava acontecendo quando Ezequiel escreveu este capítulo na história de Israel? Israel tinha acabado de sair de uma situação trágica, estava indo para o cativeiro. Jerusalém tinha acabado de ser destruída, e a nação estava debaixo de uma crise profunda, porque eles se perguntavam: por que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Os nossos pais pecaram e nós estamos pagando
dizia Israel. Os nossos antepassados pecaram e nós aqui pagamos. Veja o que diz aqui, o verso 1 e 2 desse texto do capítulo 18, diz assim: venha a mim a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Veja o que o povo está dizendo, quer dizer, eu estou pagando a culpa dos meus pais. Deus está falando, não, cada um paga a sua culpa, né? Deus está dizendo que os filhos só pagam os pecados dos pais se permanecerem nos caminhos dos pais. Quer dizer, eu posso escolher diferente, eu não preciso dar continuidade aos vícios dos meus antepassados, seguindo a mesma linha, na mesma corrente. Eu posso reescrever isso. Com a bênção de Deus eu posso traçar, desenhar, construir uma nova história para mim, um futuro melhor. E acho interessante isso, porque nós temos essa tendência de ser fatalistas, de achar que está tudo escrito nas estrelas. Não é interessante que uma pessoa pare e pergunte para uma cigana como é que vai ser o seu futuro? Seu futuro está, você que vai construir, está na tua mão, mas não nas linhas da tua mão, nas tuas escolhas. Ninguém sabe como vai ser o teu futuro, você é que vai construir. Nenhum cigano, ninguém sabe. Quem sabe, só Deus sabe, porque você é que está construindo o seu futuro, né? E Deus está falando isso para Israel, que está ali no cativeiro, na Babilônia, né? Para que Israel entenda isso, são as tuas escolhas que trouxeram vocês para este lugar, e com as suas escolhas vocês podem mudar a sorte de vocês. Diz aqui no verso 30, Deus fala assim, portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-os, façam novas escolhas, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, novas atitudes, novas escolhas, novas posições, e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer. Eu amo essa palavra. Deus está dizendo para nós. Deus não quer condenar ninguém. Não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viveis. Amém? Então, qual a primeira lição que o texto de Ezequiel nos traz? A primeira lição, devo gravar no meu coração, eu não preciso repetir a história dos meus antepassados. Eu não preciso viver nos mesmos caminhos dos meus pais quando eles erraram. Eu não preciso andar nos caminhos da minha família, aqueles caminhos, nos vícios, nos erros dos meus antepassados. Porque se eu cometer os mesmos erros, eu vou traçar a mesma história, o mesmo desenho. E eu não estou condenado a repetir os vícios de meus pais. Se eles erraram, se eles traçaram um caminho que trouxe dor, resultados difíceis para a sua vida, eu não preciso fazer a mesma coisa, né? Se há uma história de suicídio, se há história de falência, se há história de fracasso no passado da minha família, isso não precisa se repetir comigo. Se há história de separação, de conflito, de contenda, não precisa acontecer comigo. Se as famílias se desfizeram, a minha não precisa se desfazer. Eu posso construir diferente. Eu acho lindo isso, né? Eu posso quebrar a corrente, romper a maldição, destruir o elo, pintar um novo quadro, fazer uma nova história. Essa é a nova da palavra. Essa é a grande notícia que Ezequiel traz. Eu posso desenhar de novo, né? Mas para isso, eu tenho que lembrar, embora eu já saiba, eu tenho que lembrar. Todos nós sabemos, mas eu preciso trazer à minha memória sempre, né, como um mantra, que ninguém pode fugir das consequências de suas escolhas. Há um ditado que é até um clichê, que diz que nós somos responsáveis pela semente que plantamos, mas não pela fruta que nós colhemos. Nós podemos escolher a semente, mas não a colheita, né? Quer dizer, todos nós sabemos da importância das nossas escolhas, mas nós precisamos lembrar disso. Nós sabemos, mas como Adão nós esquecemos, e fazemos escolhas erradas porque nos esquecemos.
da importância das nossas escolhas. Veja, eu vou dar um exemplo banal para você. Quando você faz uma compra parcelada, você vai lá, faz uma compra parcelada, você quer o bem, você não pensa no que você está fazendo, vai lá, faz uma compra, faz uma dívida enorme, parcela tudo, porque você quer o bem na mão, e compra. Depois não faz a previsão correta, não pensa bem, não reflete, quando aquilo pesa no teu orçamento, você sofre. E aí não adianta mais, a coisa já está feita, porque você não conseguiu adiar a gratificação, você sofre. Lembra dessa expressão, adiar a gratificação? Quantas pessoas sofrem porque não conseguem adiar o prazer, a gratificação? Comem na hora errada, dormem na hora errada, compram na hora errada. Quantas pessoas sofrem uma gravidez solitária porque não conseguem esperar o momento certo de viver uma vida a dois, Quer dizer, a palavra aqui nos ensina que nossas escolhas são tremendamente importantes, e olha só, eu acho interessante que Ezequiel nos lembra que nós não podemos saber o nosso futuro. Se eu estou escolhendo agora, não sei que consequência exatamente eu vou colher ali, mas eu sei o que meus pais colheram. Eu posso olhar para os meus antepassados, eu posso olhar para os caminhos deles e falar, mas eles sofreram demais com as escolhas erradas que eles fizeram, e eu vou fazer o mesmo, eu vou andar nos mesmos caminhos, eu já sei o que acontece, eu tenho aqui a história dos meus antepassados, eu tenho a história das pessoas que eu conheço, não só dos meus pais, eu tenho o passado dos outros, vi as escolhas que eles fizeram, vi o que eles escolheram, eu posso escolher diferente. A Bíblia fala aqui em Ezequiel, no verso 14, nesse mesmo texto, 14, eis que também, se ele, o homem, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Eu estou vendo, não vou fazer o mesmo, vou mudar a história, vou quebrar a corrente maldita, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juras, cumprir os meus juízos, andar nos meus estatutos, esse tal, quer dizer, o filho, não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que morrerá pela sua iniquidade, mas o filho não morrerá, porque fez diferente. Jussara, no culto desta quinta-feira, falava do seu avô, que tinha um grave vício de cigarro, fumava demais, e aquilo gerou um efizema pulmonar, a ponto de o médico dizer para ele, olha, se você continuar com esse vício, você vai morrer, para com isso. E o avô disse para o médico, se for para deixar o cigarro, eu prefiro morrer. E morreu. Quer dizer, essa colheita, ele decidiu colher aquilo. Talvez não tenha levado tão a sério o que o médico falou, mas o médico falou, você vai morrer. Eu vou morrer então, porque meu vício não vou deixar. Quer dizer, a Jussara está vendo esse caminho que foi construído, ela pode construir diferente. Está vendo essa maldição, esse mal que agiu, mal em ação na vida do seu avô. Por que trazer, por que importar, por que trazer para sua casa, para minha casa, essa herança? Eu posso ver e fazer diferente. Então, a segunda atitude, eu creio que a segunda lição, a primeira é, não preciso repetir a história dos meus antepassados, e a segunda é, escreva um novo roteiro. Sua vida é uma história nova, você é o roteirista, não é? Nós estamos escrevendo de novo. Minha história é nova ou é uma repetição? Minha história é um desenho novo ou eu estou copiando alguém? Você está copiando a história de quem? Não copie a história de seus pais, não copie a história da sua família, não copie a história dos seus antepassados naquilo que for ruim. Copie naquilo que é bom, copie naquilo que é um bom exemplo, né? Porque nossos pais também deixaram muitos bons exemplos para nós. Faça essa distinção, escreva um roteiro novo, com novas escolhas, com boas escolhas. Paulo diz que nós devemos imitar a Deus, sejam imitadores de Deus, de Cristo, não imite ninguém, imite o Senhor,
sua vida, sua história, sua justiça, sua retidão, sua coragem, né? Olha só o que diz Ezequiel 18, a partir de 27, mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Veja o que diz o profeta, pois que reconsidera, quer dizer, não vou continuar a mesma história, vou escrever uma nova, recomece, escolha não mais a morte, sim a vida. Não parece meio absurdo isso, alguém escolher a morte? Mas isso acontece porque nós já falamos aqui que os especialistas na alma humana dizem que há em nós duas pulsões, duas tendências muito fortes, que eles chamam de pulsão de vida e pulsão de morte, como se essas duas realidades estivessem em nós. Freud chamava isso de Eros e Thanatos, né? Eros, que era uma força vital, né? que ele identificava com a libido, essa força de querer realizar, de querer fazer, de querer construir. E o Thanatos é uma força, uma tendência que eu tenho para me autodestruir. E nós temos isso dentro de nós, um desejo de florescer, um desejo de agredir a vida, um desejo de viver, de construir, de fazer, né? Há um potencial em nós e nós queremos realizar uma beleza na tua alma, na tua vida, no teu ser, em nós. Há algo em nós maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo parece que existe outra linha, outra força dentro de nós que nos empurra para a autodestruição, algo que boicota, né? uma força boicotando a outra. Nós vemos grandes talentos destruindo suas vidas. Por que um grande talento vai se destruir, né? Quantos grandes cantores, grandes artistas se perderam em overdose de drogas? Quantos gênios interromperam a sua carreira no meio da história? Quer dizer, há uma pulsão de morte, uma pulsão de eu boicotar o potencial que eu tenho. Eu tenho potencial para realizar coisas tremendas, mas eu mesmo, com as minhas atitudes, vou destruindo isso. Derrotando o talento, derrotando a vida, derrotando o gênio. Pulsão de morte, uma batalha. A Bíblia chama isso de luta da carne contra o espírito. É a mesma realidade. A mesma realidade que os psicólogos identificaram, que Freud identificou, que muitos pensadores identificam. Essa pulsão de vida que luta contra uma pulsão de morte dentro do mesmo ser. A Bíblia diz que há uma luta da carne contra o espírito, da natureza humana caída, natureza humana que se afastou de Deus, e o Espírito de Deus em nós. Gálatas 5, a Bíblia fala lá em Gálatas 5, verso 16, por isso digo, deixem que o Espírito, a pulsão de vida, a pulsão de construção, a pulsão que te empurra para você realizar coisas, a pulsão que te leva para o sucesso, isso é o Espírito, né? Deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da carne ou da natureza humana, como diz aí nessa tradução, né? Algumas traduções falam os anseios da carne, outras traduções falam anseio da natureza humana caída, né? A natureza humana ou a carne deseja fazer exatamente o oposto. Quer dizer, a morte luta contra a vida dentro de nós. Há um boicote, algo que quer nos tirar dos caminhos de Deus, algo que quer nos tirar dessa maravilha que é viver as melhores coisas da vida, e nos empurra para a morte. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, né? E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, veja só o que diz a palavra de Deus, muito antes de Freud, se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Pergunta importante a fazer: qual árvore está dando fruto na sua alma? Porque as duas forças nos empurram, e é a minha escolha, sou eu, mas eu tenho o timão na mão,
A direção está na minha mão, nas minhas escolhas. Escolha a vida. Escolha pela pulsão de vida. Na medida que você vai escolhendo a vida, você vai vencendo a morte, né? Então, a terceira atitude fundamental para que você possa escolher a vida, a Bíblia diz que eu preciso aprender a andar em espírito. Aprenda a andar em espírito, é a terceira atitude fundamental, né? Essa expressão andar em espírito é um pouco complicada, nós temos que tentar explicar aqui para você, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne ou da natureza humana é morte, mas a inclinação do espírito é paz, vida. Em Romanos 8, vamos ler, versos 5 e 6, diz assim, de modo que nós, 4 e 5, perdão, Romanos 8, de modo que nós que agora não seguimos mais a carne, ou nossa natureza humana caída, mas sim o Espírito, a pulsão de vida, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Como é que a gente traduz isso? O que é andar em Espírito? Andar no Espírito é incorporar é como se a pulsão de vida tivesse um estilo, um jeito de ser, uma forma de ser, uma alma. Eu preciso incorporar isso, ter esse espírito. Eu estou aqui com 3 gremistas e um colorado, não é isso? Me assistindo aqui na igreja. Os gremistas falam que só pode jogar no Grêmio quem tem a alma castelhana. Quer dizer, é um espírito, é um estilo, é um jeito de se comportar em campo. Isso é você ter o espírito, você tem aquela alma, né? Os colorados dizem que ter a raça colorada. Então, o que eles querem dizer? É difícil explicar, mas quem é do ramo sabe. Né? É um espírito que se incorpora e fala, esse cara não tem o espírito do meu time, porque é um espírito lutador, guerreiro, e esse cara é folgado, ele não tem a alma que eu quero. E andar em espírito é a mesma coisa. Pega um gaúcho do interior, né? Ele acha que o gaúcho é aquele raiz, é aquele que tem o espírito do Rio Grande, né? O sujeito bagual, esse é o gaúcho, esse tem o espírito do Rio Grande do Sul, diz ele, não é isso? Andar em espírito é isso, é você trazer as coisas de Deus nas veias, no sangue, é amar as coisas de Deus, gostar das coisas de Deus, sabe? As coisas de Deus mexem com tua alma, dói no coração quando você pensa na glória de Deus, na presença de Deus, no louvor, são coisas que mexem com o meu ser, está dentro de, já uma vez eu falei para uma pessoa que estava me evangelizando, quando eu estava me convertendo, eu falei, mas você não pode mudar. Eu falei, como é que eu vou? Você não tem medo de deixar a tua fé? Eu falei, como é que eu vou deixar a minha fé? Só se eu negasse a mim mesmo. Quer dizer, ele já tinha incorporado de tal forma a fé. Como é que eu vou negar isso? Você já faz parte de mim, já corre no meu sangue, já está no meu DNA, né? Então, o reino de Deus tem uma forma, se eu incorporo aquilo, aquele estilo de vida, aquele jeito de ser, aquela linguagem, isso é andar em espírito. Andar em espírito é fazer as coisas do espírito, ter orgulho de pertencer ao povo de Deus, andar com a alma cheia da palavra de Deus e do Espírito Santo, a devoção a Deus, a comunhão com os irmãos, estar na igreja, a oração, a palavra, o louvor, a adoração, o amor, o perdão, servir ao irmão, pregar o evangelho. Isso é andar em espírito. Se eu amar minha mulher, for bom com as minhas filhas, com meus vizinhos, viver humildemente diante do meu Deus, eu estou andando em espírito. É isso aqui. O Espírito Santo tem um passo, tem um caminhar. Nós temos que aprender a caminhar nas pegadas dele, ouvir sua voz, seu chamado, seu conselho. Deixa eu suspirar aqui. Deixa eu tomar um pouco de fôlego.
É difícil explicar isso. Andar em espírito é ter o espírito da fé, do evangelho, da palavra de Deus. Dançar o ritmo da dança do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um passo, tem uma maneira de dançar, e eu tenho que deixar ele me levar, você entendeu? É ele que dita o ritmo, sua voz. É um ritmo de alegria, diz a Bíblia, de força, de domínio próprio. A Bíblia vai falando, o Espírito Santo tem um ritmo que é um ritmo bom, é um ritmo de vida. Qual tem sido o ritmo de sua dança, especialmente nesta pandemia, nesta crise? A irritação, a reclamação, a ansiedade, a preocupação, a incredulidade, não é o ritmo do Espírito. O ritmo do Espírito é confiança, esperança, alegria, fé. Dança essa dança. Esse é o Espírito. Empurra você para a vida. Diz ali em Gálatas 5, o fruto do Espírito, a dança do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, paciência, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E para terminar, queridos, a última coisa que nós temos que levar em conta, para saber que Deus escolheu você para a vida. Ezequiel fala assim, lá no verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, diga assim, aleluia, onde você estiver. Se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Vai ter vida. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Deus não fica contando, Deus não tem uma lista dos nossos erros. Não haverá lembrança, pela justiça que praticou viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Acho maravilhoso isso aqui. Sabe por que isso aqui é maravilhoso, querido? Porque não é fácil. Presta atenção. Nem sempre é fácil resistir à pulsão de morte, a pulsão do excesso, a pulsão do se deixar levar, a pulsão de se entregar para o mal. Nem sempre a gente consegue andar só na pulsão de vida. Você sabe disso. Quantas vezes a gente se deixa levar por coisas que depois nós nos envergonhamos. Não é fácil sempre escolher pela vida. Muitas vezes nós caímos porque nós escolhemos a morte. Mas eu quero te dar uma notícia boa. A gente cai, mas se levanta de novo pela força do Deus que ressuscita os mortos. Se você está caído, Deus quer lhe levantar hoje. Deus está dizendo, as portas estão abertas. Há sempre a possibilidade de recomeçar. Isso que eu gosto no Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que nós gostamos de filmes de superação? Pessoa que cai, fracassa, vai à falência, levanta, supera e vence. Como essa história é comum na literatura, no cinema, onde for, na arte. E como isso levanta a nossa alma. E por quê, hein? Porque isso está no DNA do Evangelho. Sabe, isso é o centro da mensagem da cruz. O homem caiu terrível, tragicamente. Mas Deus foi lá, estendeu a mão, levantou e nós estamos de pé de novo. Que maravilha isso! E essa é a mensagem de Deus para nós nesta manhã.
E você sabe por que Deus deixa aberta essa porta para nós? A porta do recomeço está sempre aberta. Porque tudo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada, né? Quer dizer, essa certeza de que apesar dos nossos reveses, como diz Salomão na oração, talvez uma das orações mais famosas da Bíblia, não há homem que não tenha revés. Todos nós caímos, mas o nosso Pai vai lá, nos levanta e nos leva até o fim da caminhada. Nós caímos, mas nós levantamos de novo e a vida vence, porque Deus nos levanta sempre. Eu quero que você veja um vídeo que fala disso, de uma pessoa que teve uma queda, não por erro, nem culpa teve, mas ele queria terminar a jornada. Isso aconteceu nas Olimpíadas de Barcelona. Um atleta que queria ir até o fim, que se treinou, fez de tudo para conseguir participar daquelas Olimpíadas. Ele já tinha sido afastado das Olimpíadas de 88 em Seul, porque ele se contundiu na semana das Olimpíadas. Você imagina a frustração, mas não desistiu, falou, não, mas na próxima eu vou, e treinou, e lá estava ele nas Olimpíadas de Barcelona. Veja só o que acontece com ele. Eu quero que você veja esse vídeo, que mostra essa história, a história de um pai, de um filho que fracassa, mas de um pai que não desiste do seu filho.
Essa é uma imagem poderosa porque mostra essa realidade de que quando você fracassa no meio da jornada, teu Pai vai te levar até o fim. Essa é a mensagem. Quando às vezes a morte nos surpreende no meio da caminhada, o Deus que ressuscita os mortos, o nosso Pai, vai nos levar até o fim. Eu tenho essa fé, tenho essa convicção. E quando você passar por esses momentos de queda, lembra dessa cena. Será que ele não ganhou nada? Quantas pessoas ganharam medalhas de ouro em Barcelona? Você pode ter certeza. Essa é uma das cenas mais lembradas dessas Olimpíadas. Alguém que fracassou. Se você for procurar no YouTube a história de Derek Redmond, você vai encontrar várias imagens, várias reportagens. Mas você não tem a menor ideia quem ganhou a medalha de ouro dessa corrida. Você vai ter que pesquisar. Amém, queridos? Esse é o nosso Pai. Nos leva até o fim. Em nome de Jesus. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious deep the grace appears that